Que história é essa de que Roberto Firmino pode aparecer no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece a polêmica informação que vem da Arábia Saudita e fala também sobre o interesse do Rennes da França em Fabrício Bruno. Bora te atualizar sobre as conversas do São Paulo por Paul Fernandes. Tem notícia importante no Vasco da Gama, que decidiu revidar o processo de Ramon Dias. E o áudio vazado do Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro. Falo também sobre Lúcio Rodrigues, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. E se você já começou a projetar jogos do Campeonato Brasileiro do final de semana, eu tô aqui para dar dicas das partidas de sábado com os meus palpites. Na tela com os jogos, vou de vitória do Juventude contra o Criciúma, do Palmeiras contra o Vitória e do Bahia contra o Internacional. Acho que o Botafogo bate o Cruzeiro e que Fortaleza e São Paulo empatam. E você é bom de palpite? Então vem fazer sua fezinha comigo no 1xBet. Para participar é simples, tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro. Só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Internacional, que revelou nessa quinta-feira que Alan Patrick vai desfalcar a equipe por 2 meses, tudo por causa de um estiramento do ligamento medial colateral do joelho esquerdo. Já Cuiabano, lateral esquerdo que pertence ao Botafogo só há 3 meses, interessa a clubes da França e da Inglaterra. Inclusive, olheiros desses times estiveram no Morumbi assistindo ao empate em 2-2 do Tricolor contra o Botafogo, em que o Cuiabano jogou bem e fez gol. São 3 gols e 3 assistências em apenas 15 jogos com a camisa do Fogão. Para fechar o giro de notícias, quero contar que o árbitro de vídeo daquele Botafogo 3, Palmeiras 4 polêmico da temporada passada, o Rafael Trace, decidiu processar John Textor por danos morais. Ele cobra na justiça uma indenização de R$100 mil. Bora falar agora sobre Lúcio Rodrigues, a expectativa no Bahia de que ele já estreie no próximo sábado contra o Inter na Fonte Nova. Só para lembrar, Lúcio desembarca na madrugada dessa sexta-feira, o desembarque está previsto para 1h40 da manhã, já treina com o restante do elenco na sexta-feira e se coloca à disposição do Rogério Ceni. Lúcio, que havia sido comprado ao longo da semana, na quarta-feira o martelo foi batido, embora ele já estivesse desde terça-feira em Salvador. Precisou ir a Montevidéu para resolver os últimos detalhes da rescisão do contrato e também da sua mudança. Está chegando a Salvador e será reforço por $12 milhões, que equivalem a 70% dos direitos econômicos. O Liverpool do Uruguai, dono dos seus direitos, fez uma série de exigências em relação ao pagamento dos outros 30%, tudo resolvido, e ele será reforço do Tricolor, contratação mais cara do futebol nordestino e também, por consequência, do Bahia. Só uma curiosidade ainda sobre o Lúcio, ele tinha negociações avançadas com o Girona, da Espanha, o negócio só não foi concretizado por causa do fair play financeiro. Hora de falar sobre TT, você lembra dele? Atacante revelado no Grêmio e especulado em vários clubes de futebol no Brasil. Palmeiras, Corinthians, Flamengo, São Paulo, mais recentemente Atlético Paranaense, e a novela acabou nessa quinta-feira. TT foi anunciado como novo reforço do Panathinaikos da Grécia, operação de apenas €4.700.000. Extremamente barato para um jogador talentoso de 24 anos de idade. O que sempre pegou na disputa por clubes brasileiros era seu salário. Ele recebia nos tempos de Galatasaray R$2.100.000 mensais, livres de impostos. Isso vai para mais de R$2.700.000, o que inviabilizou acordo com times brasileiros. O Panathinaikos, que paga em euro, não vê essas cifras como tão altas e acaba de fechar com o jogador acordo de 4 temporadas. Péssima notícia para o futebol nacional, que teria no TT certamente um excelente reforço. Bora falar agora sobre polêmica no Cruzeiro. Vazou nessa quinta-feira um áudio do Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, admitindo que cogitou demitir o Fernando Seabra se ele não resolvesse escalar o time com os reforços. A declaração diz mais ou menos assim, abre aspas, cheguei para o técnico e falei para ele assim, ou você escala os jogadores que foram contratados, ou arruma a sua mala que você não passa desse jogo. Dei uma dura do caramba nele, fecha aspas, disse o Pedrinho nesse áudio enviado antes da partida contra o Juventude. Parece que a bronca surtiu efeito porque no próprio áudio o Pedrinho já informa para outra pessoa
que o Caio Jorge, o Lautaro e o Matheus Henrique estavam confirmados como titulares e que o Wallace só não jogaria desde o começo porque ainda não tem condição física ideal. O Pedrinho encerra esse áudio falando o seguinte, abre aspas, você acha que eu dou mole? Parti pra cima dele, tem que melhorar, os caras custam muito caro. Só para arrematar, vitória do Cruzeiro por 2-0 contra o Juventude com gols dos atletas mais antigos do elenco, o lateral direito William e o atacante de Neno, ambos de pênalti. Quero falar agora sobre o Fluminense na frente do Corinthians por Facundo Bernal. Volante de 20 anos de idade, que você soube da existência primeiro aqui no canal do Nicola, contei que o Corinthians tinha interesse, depois revelei que o Fluminense também havia entrado na parada. Dá para dizer, segundo o jornal El País do Uruguai, que já há um acordo entre Fluminense e Defensor do Uruguai para a compra do atleta. 3 milhões e 600 mil dólares ou 20 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. O martelo só não foi totalmente batido porque as partes discutem uma forma de pagamento. E é nesse meio tempo que o Corinthians tenta tirar vantagem para impedir o acordo do Flu. O Augusto Melo, presidente alvinegro, já procurou o Igor, aquele empresário do ramo de transportes lá do Rio Grande do Sul, solicitando uma ajuda para que o Corinthians cubra a oferta do Fluminense e possa contratar o atleta de 20 anos de idade. Já jogou na seleção uruguaia, 1,87 m de altura, um dos mais talentosos do seu país. Quero falar agora sobre o Vasco da Gama, que decidiu responder ao processo de Ramon Dias. O ex-treinador do Vasco cobra na justiça cerca de 16 milhões de reais pela demissão. Pois bem, o presidente Pedrinho fez o mesmo. Foi à justiça e está pedindo cerca de 30 milhões de reais, alegando que foi o Ramon Dias quem pediu demissão. A confusão toda começa depois daquela derrota por 4-0 do Vasco contra o Criciúma em São Januário. Na oportunidade, depois da partida, o Ramon Dias e seu filho descem ao vestiário avisando que estavam indo embora. Eles foram demovidos dessa ideia ainda durante o vestiário, mas já era tarde. O Vasco havia feito comunicado através das redes sociais que o técnico e seu filho, o auxiliar dele, haviam pedido demissão. O tempo passou, Ramon Dias quase voltou ao Vasco, sob o comando do Pedrinho, não houve acordo e o Ramon decidiu entrar com esse processo na justiça. O Vasco fez o mesmo e garante ter funcionários e atletas do clube que vão testemunhar a favor do Vasco, afirmando que de fato ele pediu demissão. Só para lembrar, o Ramon tinha salário até dezembro, tinha direito a salário até dezembro e ganhava 2 milhões de reais por mês. Só para completar sobre o Vasco, o Cruz Maltino já é o 10º clube com mais sócios do futebol brasileiro. Eram 32 mil antes da chegada do Coutinho, agora já são 55 mil com mais 800 sócios. E o Vasco ultrapassa o Fluminense, assumindo o 9º lugar nesse ranking de sócios torcedores. A saideira sobre o Cruz Maltino, o Vasco assegura que não existem tratativas em relação a IR Mino. O zagueiro colombiano foi alvo, existiram conversas, mas diante da pedida muito cara, o negócio foi descartado. Bora falar agora sobre o Rennes da França, mais um interessado em Fabrício Bruno. Zagueiro titular absoluto do Flamengo, chegou a ser convocado para a seleção brasileira e só não está jogando no West Ham porque o próprio Fabrício Bruno recusou uma oferta do clube inglês. Vale a lembrança de que o Flamengo já havia aceitado 15 milhões de euros para fechar esse acordo. O jornalista Fabrício Romano contou nessa quinta-feira que o Rennes da França é o mais novo interessado, já fez contato com representantes do atleta e promete uma proposta para os próximos dias em relação ao Flamengo. O que se sabe é que 15 milhões de euros é a pedida do Fla. Resta saber também se agora o Fabrício Bruno vai topar a negociação. Na oportunidade em relação ao West Ham, ele considerou que o salário a mais que ele teria era muito pequeno, perto dos custos que ele passaria a ter por morar no futebol inglês. Só para arrematar em relação ao Flamengo, o rubro-negro aceitou a proposta de 6 milhões de euros do Red Bull Bragantino pelo meio-atacante Matheus Gonçalves. O negócio só não foi fechado ainda por conta dos percentuais. O Red Bull topa bancar 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. O Fla quer ficar com 50% dos direitos. Hora de falar sobre o São Paulo, vem da Argentina, mas especificamente do jornal Olé, a informação de que o Boca Juniors cogita pagar 2 milhões e meio de dólares, além de Paul Fernandes para ficar com o Galopo em definitivo. O que eu posso contar para vocês é que o São Paulo sonhava em vender 50% dos direitos econômicos do Galopo por 3 milhões de dólares. Diante dessa oferta, se confirmada, acho que é grande a chance de o negócio acontecer, até porque o Paul Fernandes
Volante de 32 anos de idade, cujo contrato no Boca termina em dezembro, é um desejo muito grande do técnico do Luiz Beldia. E com a dificuldade do tricolor em avançar em relação ao Thiago Mendes, poderia solucionar esse problema da busca por um protetor para o sistema defensivo. Só para completar, Galopo havia sido comprado do futebol argentino por 5 milhões de dólares e não conseguiu cair nas graças do treinador tricolor. Bora fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Arábia Saudita. Uma agência de notícias de lá afirma que o Corinthians negocia com o Roberto Firmino. Alguns de vocês nem gostam quando eu trato sobre esses assuntos, só que vários de vocês me procuraram nas redes sociais para perguntar: Nicola, tem alguma coisa? Qual a chance do Roberto Firmino ser contratado? Antes de dar a resposta, deixa eu só trazer informações. Primeiro, que a adaptação do Roberto Firmino ao Al-Ahly da Arábia Saudita não é boa, isso é público e notório. Ele não tem conseguido jogar e se sentir feliz. Já disse até a pessoas mais próximas que estava disposto a rescindir seu contrato. O problema é que ele ganha 9 milhões e meio de reais por mês e tem vínculo até junho de 2026. Para completar, é também legal dizer que o Firmino é torcedor corintiano fanático e já fez essa revelação em várias entrevistas. Porém, contudo e todavia, antes da partida contra o Grêmio, conversei com um dirigente importante do Timão e ele assegurou que até essa quinta-feira, em momento algum, existiu negociação entre Corinthians e Roberto Firmino. Só para completar, esses 9 milhões e meio de reais por mês a que tem direito o Firmino equivalem a quase metade de toda a folha salarial do elenco e também incluindo a comissão técnica. Só para completar sobre o Corinthians, Timão que já contratou 15 reforços desde o início do ano, na era Augusto Melo. E a gente computar os atletas da base, essa conta cresce bastante. Foram 43 reforços para os times sub-17 e sub-20. Sub-17 teve 24 contratações, o time sub-20 apareceu com 19 reforços. E você, tá animado com o Timão? Usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra, tchau! Say that, say that, say that,